1 João, capítulo 4, a partir do versículo 7. O amor de Deus nos move. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por intermédio dele. Assim, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, considerando que Deus amou dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Temos certeza de que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos outorgou do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Portanto, dessa forma, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Pois assim como ele é, nós semelhantemente somos nesse mundo. No amor não existe receio, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar a seu irmão, é mentiroso, porquanto quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não enxerga. Ora, ele nos entregou este mandamento: quem ama a Deus, ame de igual forma a seu irmão. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor, glória a Deus. Né, irmãos, nessa passagem aqui, nós vemos João falando sobre o amor, né? Nós sabemos, irmãos, que Deus é amor, Deus é justiça, Deus é juízo, Deus é ira, né? Muitas vezes as pessoas querem só o Deus do amor. Não, Deus do amor, Deus é amor. Sabe, essa igreja está ouvindo sobre o amor de Deus, porque nesse determinado momento ela precisava ouvir sobre o amor de Deus. Mas nós nunca podemos excluir o Deus de justiça, o Deus de ira e o Deus de juízo, né? E se tem uma coisa que os crentes não entendem muito bem hoje, né, é o amor de Deus. Para muitos crentes, o amor de Deus a gente caminha de maneira correta, a gente pratica boas obras e aí então Deus nos ama, né? Esse é o amor de Deus para grande parte dos crentes hoje em dia, né? E é claro, irmãos, que esse não é o amor de Deus, até porque nós estávamos mortos em nossos pecados e nos nossos delitos. Nós não poderíamos fazer nada bom para que Deus viesse nos amar. Nós nunca merecíamos ser amado, para que Deus olhasse de lá de cima e dissesse: olha, esse aí eu vou amar porque ele me ama, né, irmãos? Isso não existe. O amor que Deus tem por nós, irmãos, é que nem o amor de um pai e de uma mãe pelo filho. O filho acaba de nascer, e o que aquele bebezinho faz para merecer ser amado? Né? O bebezinho só dá trabalho, chora à noite, não deixa os pais dormir, né? Tem que dar banho, tem que dar comida, só dá trabalho. O que o bebezinho faz para ser amado? Não faz nada, ele nem pode fazer nada. Mas os pais amam ele por aquilo que ele é o filho deles, né? Deus nos ama, irmãos, porque ele nos adotou. Nós somos filhos.
E quando nós não caminhamos de maneira correta, não é que ele não vai nos amar. Se nós não caminhamos de maneira correta, ele nos corrige. Assim como um pai que adota um filho, corrige o filho. O pai, quando adota um filho, ele não fala para o filho: se você não caminha bonitinho, eu vou te devolver. Não, você adotou, adotado, agora é filho. Se o filho não caminhar de maneira correta, ele vai corrigir o filho, ele vai discipular o filho, né? Então, esse é o amor de Deus. Deus nos ama, irmãos, porque nós somos filhos, porque Ele nos adotou, né? E essa igreja aqui, irmãos, eles precisavam ouvir sobre o amor de Deus. E João começa: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus, né? Então, João vai deixar bem claro da onde procede o amor, da onde vem o amor. O amor não é uma capacidade que nós produzimos de nós mesmos, não. O amor é um amor que vem de Deus. E quando nós amamos, isso mostra, irmãos, que nós nascemos de novo, que nós somos regenerados, que Deus nos chamou. Então João, irmãos, ele está falando que quando nós temos a verdadeira fé não é acompanhada de uma fé vazia. A fé, irmãos, é uma fé qualificada. Junto com a fé vem várias coisas, né, irmãos? Aquilo que o apóstolo Paulo chama de o fruto do Espírito, né? Junto com a fé vem o amor, que é um desses frutos, né? Então, irmãos, é preciso que nós venhamos estar amando uns aos outros. Aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor, né? Então, o que acontece, irmãos, quando os crentes dizem que têm fé, dizem que conhecem Jesus Cristo, dizem que são crentes, mas não amam uns aos outros, não têm paciência um com o outro, não suportam um ao outro? Sabe o que acontece, irmãos? É que eles não conhecem a Deus. Sabe, porque quem conhece a Deus tem a verdadeira fé, e essa fé vem acompanhada de amor. Nós cansamos de ver dentro da igreja crentes que não suportavam uns aos outros. Os crentes ficavam 1h30 juntos, e nessa 1h30 eles não suportavam uns aos outros. Não, porque eu não gosto do jeito que aquela irmã fala, porque eu não gosto do jeito que aquele irmão fala, que aquele irmão lá é bruto, porque aquela irmã lá é isso, sabe? E João, irmãos, está falando que devemos amar uns aos outros, devemos suportar uns aos outros, devemos ter paciência uns aos outros, porque o amor, esse amor mostra que nós somos regenerados, esse amor mostra que nós nascemos de novo, e nós somos convertidos, né? E quando chega no versículo 9, irmãos, ele vai dizer: foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por intermédio dele, né? Como que se manifestou o amor de Deus por nós? As pessoas gostam muito de dizer: não, sabe, cadê o amor? Cadê esse Deus amoroso? Olha só quanta injustiça, olha só quanta maldade no mundo, cadê o amor de Deus? Cadê? Onde que está esse Deus bondoso, amoroso, que não faz nada? Olha aí quanta maldade, quanta fome, quanta doença. E isso acontece, irmãos, porque as pessoas estão olhando para a direção errada, né? E o texto bíblico vai dizer: o amor de Deus se manifestou quando Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Então, irmãos, quando o amor de Deus se manifesta, irmãos, quando nós merecíamos o inferno, merecíamos a perdição, estávamos mortos em nossos pecados e nos nossos delitos, vivíamos para o desprazer de Deus, e mesmo assim Ele mandou o seu Filho para nos salvar. Então, olha só o amor de Deus. Então, se nós não olharmos para a direção correta,
Sabe, se nós não olharmos para a direção correta, para Jesus Cristo, muitas pessoas vão chegar nessa conclusão: não, que Deus amoroso nada, que Deus bondoso nada, cadê o amor? Cadê o amor? Porque eles olham para muitas direções, mas eles não olham, irmãos, para Jesus Cristo, né? Olha só, assim nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. É muito interessante, ele vai falar: nisso consiste o amor, não de que nós amamos a Deus primeiro. Não foi nós que amamos a Deus primeiro, e aí Deus corresponde nos amando. Não, irmãos, foi Ele que nos amou. Ele nos amou enquanto nós vivíamos simplesmente por desprazer de Deus. Glória a Deus. Né, irmãos? E isso elimina todo o ego, isso elimina toda a arrogância, porque não somos nós, não, porque eu sou zeloso, é porque eu escolhi a Deus, é porque eu faço a minha parte. Não, irmãos, não tem nada de eu, é Ele me escolheu, Ele me salvou. Sabe, Ele teve misericórdia de mim, é tudo Ele, não é eu, nós não fazemos nada, né, irmãos? Então, Deus é aquele que nos amou primeiro, irmãos. Muitas pessoas vão dizer: não, mas Deus nos amou primeiro, mas Deus foi aquele que preveu o nosso amor, Deus é aquele que olhou para o futuro, Deus viu que a gente ia amar Ele, e aí então Ele nos amou. Sabe, irmãos, isso não existe, irmãos, né? Deus não precisa prever nada, né, irmãos? Deus não precisa prever a fé, porque é Ele próprio quem dá a fé. A fé é um dom de Deus. Se Ele não nos der a fé, irmãos, ninguém vai amar a Deus. Glória a Deus, né, irmãos? Então, muitas pessoas vão dizer: mas, sabe, para a gente amar a Deus, a gente precisa ter livre-arbítrio, sabe? A gente precisa ter livre-arbítrio para amar a Deus, porque o verdadeiro amor somente pode vir de criaturas livres, senão não existe amor. Não, irmãos, um verdadeiro amor, irmãos, só vai acontecer quando Deus nos der esse amor para poder amá-lo. Glória a Deus. Mas a gente não pode amar a Deus, a gente não pode dar nada bom para Deus sem que Ele não nos dê primeiro. Então a gente só vai conseguir amar a Deus de verdade quando Ele nos der esse amor para amá-lo, quando Ele nos der essa fé qualificada e capacitada para que nós possamos amá-lo. Então nunca somos nós, irmãos, é sempre Ele. Então o que o João está dizendo é: se Deus deu para vocês a fé, se Deus salvou vocês, se Deus regenerou vocês precisam produzir esse amor uns pelos outros. Vocês precisam suportar uns aos outros, respeitar uns aos outros, né, irmãos? Amados, considerando que Deus amou dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros. Agora olha só, devemos amar uns aos outros, mas nós devemos amar uns aos outros da mesma forma que Deus nos amou. Glória a Deus. Como que Deus nos amou? Deus nos amou quando nós não merecíamos, sabe? Então você tem que amar o seu próximo. Você não tem que amar o seu próximo se ele merecer ser amado, Glória a Deus, se ele corresponder de maneira positiva. Não, porque se aquele irmão lá parar de ser chato, aí eu amo ele. Se aquele irmão parar de perturbar, aí eu vou ter paciência com ele. Se aquele irmão lá corresponder de maneira positiva, sabe, aí eu vou amar ele. Não, irmãos, você foi salvo e você não merecia ser salvo. Deus tem paciência com você e você não merecia que Deus tivesse paciência com você. Né, irmãos? Então, da mesma maneira que nós somos salvos e não merecemos ser salvos, que Deus nos chamou, que Deus tem paciência com nós, que Deus nos ama, e nós não merecemos ser amados, nós devemos amar ao outro da mesma maneira. Né, irmãos? E quantos casais hoje estão se separando? Né, irmãos? Porque eles querem amar o outro se o outro merecer ser amado.
Santo Senhor. Não, mas eu não vou respeitar ele porque ele não me respeita. Aí um fica faltando com respeito com o outro. Ah, não vou ter paciência com ele porque ele não tem paciência comigo. Aí eu não vou suportar ele porque ele não suporta. Sabe, isso começa, irmãos, dentro de casa, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Sabe, muitas vezes os crentes, sabe, eles até tentam exercitar paciência com os de fora, mas onde a gente mais exercita paciência é com os de dentro, irmãos. Com os nossos dentro da nossa casa, dentro da igreja, os irmãos dentro da igreja. Então nós devemos amar uns aos outros da mesma maneira, irmãos, que Deus nos amou. Glória a Deus, Senhor. Né? Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Né? Olha só o que João vai dizer. Ninguém jamais viu a Deus. Sabe, como é que você quer amar Deus? Como é que você vai amar Deus? Você vai ter uma visão de Deus, um sonho de Deus, uma revelação de Deus. Sabe, você precisa amar Deus nos irmãos que estão à sua volta. Glória a Deus, Senhor. Sabe, se você não consegue amar Deus nos irmãos que estão à sua volta, como é que você vai amar um Deus que você não vê? Um Deus que é em espírito e em verdade. Glória a Deus, Senhor. Sabe quantos crentes, irmãos, são extremamente insuportáveis, irmãos? Santo Senhor. Sabe, eles não toleram ninguém, eles não suportam ninguém, são extremamente arrogantes. Sabe, como é que esse crente, se ele não consegue amar o irmão que ele está vendo, como é que ele vai amar um Deus em espírito e em verdade que ele não vê? Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Então, João está fazendo os crentes pensarem, os crentes refletirem. Né? Você não pode ter uma vida cristã falsa. Toma cuidado para você não ter uma vida cristã hipócrita, onde você acha que pode ter uma fé que não produz nada. Santo Senhor. Né, irmãos? Temos certeza de que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos outorgou do seu Espírito. Né? Olha só, nós temos certeza que nós estamos em Deus. Nós temos certeza que Deus está em nós. Glória a Deus, Senhor. Sabe, por que nós temos certeza? Porque isso não é algo que vem da nossa capacidade. Glória a Deus. Isso não é algo que vem da nossa condição. Sabe, isso não é algo que vem, sabe, da nossa natureza humana. Não, isso é algo que vem do Espírito Santo que habita dentro de nós. Glória a Deus, Senhor. Por isso que nós temos certeza que nós estamos em Deus e temos certeza de que Deus está em nós. E o Espírito dele habita dentro de nós. Né, irmãos? Por isso que a pessoa, irmãos, quando ela está morta em seus pecados e seus delitos, ela caminha de um jeito. Depois, quando Deus chama ela, irmãos, ela caminha de um jeito totalmente diferente. Isso não veio da capacidade dela. Isso, né, irmãos, isso não é algo que ela aprende num curso, algo que ela simplesmente aprende quando lê um livro. Não, irmãos, isso é algo que o Espírito de Deus move essa pessoa para que ela caminhe desse jeito. Né? E é essa certeza, irmãos, de que faz com que nós fiquemos firmes, sabendo que nós estamos nele e ele está em nós. Né? É o que João está ensinando aqui. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Olha só, e vimos, João vai dizer, nós vimos. Né, irmãos? João não está falando de ver com os olhos. João está falando, nós vimos com os olhos da fé, que Jesus é o Salvador do mundo. Sabe, irmãos, não é algo que a gente leu aqui, que Jesus morreu para perdoar os nossos pecados, mas não faz diferença na nossa vida. A gente continua vivendo do mesmo jeito, a gente continua pensando do mesmo jeito, e a gente continua pecando do mesmo jeito. Não, irmãos, é algo que nós vimos, é algo que Deus nos moveu e colocou isso como verdade dentro do nosso coração e transformou as nossas vidas. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Se tem uma coisa que as igrejas não pregam hoje, irmãos, é Jesus como
Salvador. Sabe, os crentes não veem Jesus Cristo como um Salvador. Sabe, porque os crentes, irmãos, eles acham que o que eles precisam é de carro, casa, saúde, as coisas dessa terra, as coisas dessa vida. Sabe, irmãos, eles não conseguem ver Jesus Cristo como um Salvador, alguém que perdoou os pecados dele enquanto ele estava morto em pecados e em delitos. Glória a Deus. Né? Porque hoje em dia a igreja tem uma tradição tão forte que os crentes já nascem convertidos. Os crentes já nascem na graça. Eu nasci na graça. Os crentes já... Ninguém nasce na graça. Santo Senhor. Ninguém nasce convertido. Todo mundo nasce morto em pecados e em delitos. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Então é preciso que nós enxerguemos, quando o João está falando aqui, é preciso que nós enxerguemos Jesus como um Salvador do mundo. E Jesus está dizendo para essa igreja: nós vimos com os olhos da fé Jesus como o Salvador do mundo. Glória a Deus, Senhor. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Olha só, João está falando agora sobre confissão. Sabe, a vida cristã, irmãos, não consiste simplesmente em produzir boas obras. Santo Senhor. Até agora ele estava falando: vocês precisam amar uns aos outros, vocês precisam ter paciência uns com os outros, se vocês são crentes, se vocês têm que ter atitudes de crentes. Mas agora João está falando sobre confissão. Nós precisamos, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Sabe, a vida cristã não consiste apenas de boas obras, irmãos. É preciso falar sobre Jesus Cristo. É preciso proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, irmãos. É preciso anunciar, irmãos, Jesus Cristo como Salvador do mundo. Não existe, irmãos, vida cristã simplesmente com boas obras, sem confissão. Glória a Deus, Senhor. Quantos crentes hoje, irmãos, ninguém nem sabe que ele é crente porque ele não fala sobre a palavra de Deus. Ele não fala sobre o Evangelho. Ele não fala sobre Jesus Cristo. Sabe, se nós não falarmos sobre Jesus Cristo, se não houver uma confissão, ninguém nem vai saber que a gente é crente, irmãos. Santo Senhor. O máximo que as pessoas vão dizer, vão achar, é que a gente é uma pessoa boazinha, que a gente é uma pessoa zelosa, uma pessoa dedicada. Mas quem que vai dizer: eis aí um servo de Deus, isso aí é um servo de Deus? Não, mas as pessoas, se não houver uma confissão na nossa boca, mediante aquilo que elas estão vendo em nossas obras, irmãos, elas nem vão saber. Elas podem achar que nós somos apenas pessoas boas e caridosas e dedicadas e zelosas e moralmente corretas e pronto, irmãos. Então, na vida cristã, irmãos, tem que ter confissão. É preciso falar sobre Jesus Cristo, é preciso pregar o Evangelho. E é o que João, irmãos, está ensinando aqui agora. Portanto, dessa forma, conhecemos o amor de Deus. Portanto, dessa forma, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Né? Dessa forma nós conhecemos, irmãos, que estamos em Deus. Dessa forma como? Em confissão e boas obras, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Sabe, dessa forma, irmãos, nós sabemos que nós estamos em Deus. Nessa forma nós sabemos que Deus está em nós. Temos confiança, temos certeza. Né, irmãos? Dessa forma o amor de Deus é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Pois assim como Ele é, nós semelhantemente somos nesse mundo. Olha só, irmãos, dessa forma nós nos aperfeiçoamos, né, irmãos, e temos segurança no dia do juízo, né? Quando chegar o momento da nossa morte, quando chegar o momento da nossa partida, quando nós estivermos lá no tribunal de Deus, irmãos, nós estamos seguros, estamos prontos. Se tem uma coisa que os crentes não estão prontos hoje, é para a morte.
Glória a Deus. Sabe, diante da enfermidade, diante da dificuldade, diante da luta, os crentes estão desesperados. Santo Senhor. Os crentes estão angustiados, irmãos. Os crentes estão aflitos. Por quê? Porque eles não conhecem a Deus, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Sabe? E João está dizendo, sabe, se a gente tiver o verdadeiro amor, e esse verdadeiro amor é porque Deus nos deu, porque nós amamos a Deus, sabe, nós estamos prontos para o dia do juízo. Assim como Ele é, nós semelhantemente somos nesse mundo. Sabe, as pessoas, irmãos, precisam enxergar uma semelhança de Deus em nós. Glória a Deus, Senhor. Sabe, nós precisamos ser um reflexo de Deus nesse mundo, irmãos. As pessoas têm que enxergar Deus dentro de nós. As pessoas não podem olhar para nós e dizer, isso aí é crente? Meu Deus do céu, não parece com Deus não. Glória a Deus. Não parece com Jesus não, totalmente diferente. Meu Deus do céu. Mas Jesus não era nervoso assim, Jesus não era irritado assim, Jesus não era não devemos, as pessoas precisamos ter uma semelhança de Deus dentro de nós. Glória a Deus. Quando as pessoas olham para nós, irmãos, as pessoas precisam enxergar Deus dentro de nós. Glória a Deus. Através das nossas obras. Agora imagine essa igreja aqui, onde um não estava amando o outro, onde um não estava suportando o outro, onde um não estava tendo paciência com o outro, Glória a né? Deus, Senhor. Imagina a casa de um crente, onde a esposa xinga o esposo xinga a esposa, e estão sempre se desrespeitando, falando, meu Deus, você é casa de crente? Ixi, meu Deus, esses dois aí não parecem com Jesus não. Glória a Deus, Senhor. Não, esses aí eles não são semelhantes a Deus não, não estão refletindo Deus não. Meu Deus do céu, tá feia a coisa. Né, irmãos? Então, as pessoas têm que olhar dentro de nós, elas têm que enxergar Deus dentro de nós. Glória a Deus. Precisamos ser semelhantes a Jesus Cristo. No amor não existe receio. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Olha só, irmãos, o verdadeiro amor, quando nós exercitamos essas coisas, irmãos, nós crescemos espiritualmente, irmãos, e nós nos tornamos corajosos para enfrentar as dificuldades, irmãos, para enfrentar as provas, para enfrentar as lutas. O quanto falta de coragem para os crentes hoje, irmãos, para enfrentar as adversidades. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, e o medo, irmãos, mostra que nós não conhecemos a Deus. Santo Senhor. Porque se nós conhecêssemos a Deus, irmãos, nós saberíamos que Deus está no controle de todas as coisas. Nós não precisamos temer nada. Sabe, irmãos, é claro que diante de uma dificuldade, a gente pode sentir um medo. Mas diante desse medo, a gente corre para Jesus Cristo e o medo vai embora. Glória a Deus. Sabe, irmãos, a gente logo expulsa o medo correndo para Jesus Cristo. Quantos crentes hoje, irmãos, com medo, não sai deles? Eles não conseguem se livrar do medo. Eles não conseguem se livrar da angústia. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, eles não conseguem se livrar da aflição. E cada dia que passa, eles continuam lá na mesma condição. Medo, aflição, angústia, tribulação. Sabe, nós, irmãos, corremos para Jesus Cristo. E em Jesus Cristo expulsamos todo medo, toda angústia, toda aflição. É dessa forma, irmãos, que os salvos lidam com as dificuldades. Glória a Deus. Eles correm para Jesus Cristo, irmãos. E em Jesus Cristo eles lidam com qualquer coisa. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Mais uma vez Ele está repetindo aquilo que Ele já falou no começo. Foi Deus que nos amou primeiro. Nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. Se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar a seu irmão, é mentiroso, porquanto quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não enxerga, né? Então João vai terminar frisando aquilo que ele começou, sabe? Amem uns aos outros. Não pensem vocês que vocês podem amar a Deus que vocês não veem,
se vocês não conseguem amar os seus irmãos que vocês veem. Glória a Deus. Sabe, não tomem cuidado para vocês não serem hipócritas, porque não existe essa vida cristã de hipocrisia. Sabe, busquem esse amor, e que esse amor seja aperfeiçoado em vocês, que esse amor cresça cada vez mais, porque se vocês conseguirem demonstrar esse amor uns pelos outros, certamente vocês estão amando a Deus também. Irmãos, ora, Ele nos entregou este mandamento: quem ama a Deus, ame de igual forma ao seu irmão. Esse é um grande mandamento, irmãos, que quem nos entregou foi Jesus Cristo. E nós devemos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. Precisamos ter em mente, irmãos, que nesse mundo ninguém é perfeito. Glória a Deus, Senhor. Aquele que nós estamos amando, muitas vezes ele vai pecar contra nós. Muitas vezes ele vai nos ofender, muitas vezes ele vai nos irritar, muitas vezes ele não vai corresponder de maneira positiva, como a gente acha que ele deveria corresponder. Mas é preciso que nós venhamos amar uns aos outros da mesma maneira que Deus nos amou. A gente também não correspondia com Deus, a gente também não amava a Deus, a gente também não vivia por desprazer de Deus, e Deus nos amou. Então, quem somos nós para não suportarmos o nosso próximo? Quem somos nós para não termos paciência com o nosso próximo? Irmãos, o simples fato da gente ver os crentes falando uns com os outros, como eles se portam uns com os outros, como o esposo fala com a esposa, como a esposa fala com o esposo, o simples fato de ver eles conversando entre si, você já percebe já se trata de alguém que teme a Deus ou não. Você já percebe já se são convertidos ou não. Irmãos? Porque quando eles tendem a se respeitar, quanto mais o tempo passa, mais eles vão se respeitar, mais eles vão tomar cuidado para um não magoar o outro, para um não machucar o outro, para ter mais paciência, mais eles vão trabalhar esse tipo de coisa. Mas quando eles não amam a Deus, quanto mais o tempo passa, mais eles se ofendem, mais eles se tornam intolerantes, irmãos? Mais os defeitos se evidenciam, mais raiva você vê. Por isso que você vê casamentos com 30 anos, 40 anos, cada vez piores, cada vez mais se separou depois de 50 anos. Mas é que se tornou insustentável. Por que se tornou insustentável? Porque ao invés de aperfeiçoar o amor, não, irmãos, o que só piorava cada vez mais. Era mais ofensa, mais briga. Então, se nós não estamos aperfeiçoando o amor, pode ter certeza que a gente está fazendo o caminho inverso. Glória a Deus. Mas a gente está indo na direção oposta. Ninguém está parado no mesmo lugar. Então, irmãos, que essa palavra hoje, irmãos, possa fazer nós caminharmos em frente, caminharmos de uma maneira que honre, glorifique a Deus, demonstrando cada vez mais o amor que nós temos uns pelos outros. Essa é a palavra de Deus, seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.